Aqui nessa planilha, nós vamos cobrir todo o conteúdo que a gente trabalhou até agora. Primeiro a gente vai calcular o total do mês. Veja, o que é essa planilha aqui, gente? Isso aqui são vendedores. Esses vendedores, eles têm uma meta mensal a ser alcançada, eles têm uma meta semanal a ser alcançada, e cada um deles tem valores aqui lançados para esses vendedores, lançados para a primeira semana, para a segunda semana, terceira semana, quarta semana. Quanto eles venderam, o valor que eles apuraram. E eu tenho aqui o cálculo para o total de vendas, o total que eles conseguiram fazer, apurar no mês, tá certo? Em termos de venda. O total, então, aqui é muito simples, né? É uma operação matemática de soma. Eu vou só somar os valores que eles conseguiram vender ao longo das 4 semanas. Então, eu vou aplicar aqui a fórmula soma, igual soma, no caso aí, eu vou aplicar a função soma, né? Soma, abro parênteses, a função soma tem essa estrutura, ou seja, eu preciso, então, ter... Para calcular a função soma, eu preciso ter o intervalo de valores que eu quero calcular. Então, eu abro aqui a função, abro parênteses, ele vai pedir o intervalo. Qual é o intervalo? No caso aqui de Maria, eu quero calcular de B6, né? Então, eu vou aqui B6 até, aí eu boto 2 pontos significa até, 2 pontos, até o quê? E6. Fecho parênteses, dou Enter. Então, aqui eu tenho a soma que Maria conseguiu fazer. A venda dela no mês, R$ 7.908. Como esses valores, tanto o valor relativo à célula B6, quanto o valor relativo à célula E6, são referências relativas, tá? Por que são referências relativas? Porque na linha seguinte, essa referência vai mudar. Não vai mais ser B6, vai ser B7. Né? Não vai ser mais E6, vai ser E7. Na outra linha vai ser E8. Na outra E9, e assim sucessivamente. Então, é uma referência relativa. Relativa ao quê? Relativa à linha a qual ela vai ser aplicada. Então, eu vou simplesmente fazer a cópia aqui. Eu não preciso fazer nada, eu só copio. Copio como? Apontando o mouse para a direita na base da célula e eu clico nele e arrasto para baixo. Então aqui eu tenho a soma de todos os vendedores. A soma de Maria, de Joaquim, de José, de João, de Filomena e de Bernardina. Tá? Bom, agora eu tenho aqui a média. A média também nós estudamos. É uma outra função, né? Eu posso fazer a média aplicando que função? Igual média, abro parênteses, a média ela apresenta a mesma estrutura da soma, ou seja, ela me abre um parênteses que ela me pede os valores que estão no escopo do cálculo que eu quero fazer, no intervalo que eu quero avaliar. Então, eu vou avaliar também esse intervalo. A média aqui seria a média que ela apurou ao longo das 4 semanas. Então, eu vou pegar aqui, B6 até E6. Então, aqui fica marcado, tá vendo? B6 a E6 está dentro daqui do escopo que eu vou calcular. Fecho parênteses, dou Enter. Aqui eu tenho a média de Maria. Também nessa função, né, nessa aplicação aqui, eu só tenho valores, eu só tenho referências relativas, porque na linha seguinte vai alterar todas as duas referências. Então eu venho aqui, e vou copiar essa função para as células de baixo. Vou copiar de forma que na célula seguinte, então aqui, se aqui, gente, se aqui eu tenho B6 e E6, quando eu venho para baixo, eu tenho B7 e E7. Para baixo, B8 e E8. Para baixo, B9 e E9. Para baixo, B10 e E10. E para baixo, B11 e E11.
Tá certo? Então, eu fiz aqui a cópia sem problema nenhum, porque são só referências absolutas. O Excel, gente, ele vai sempre entender as cópias, tá, de funções ou fórmulas aplicando a referência relativa. Quando você faz uma cópia, ele vai sempre aplicar a referência relativa por padrão. Se a referência não for relativa, eu tenho então que inserir ali uma informação para que ele não faça essa relativização daquele valor. É o que vai acontecer mais à frente. Eu calculei aqui o que vocês já sabiam fazer, soma e média. Agora, o que eu mostrei na aula passada, aliás, também aqui é média. Essa aqui, média de vendas, é a média do total do mês. A média de vendas é a média do total do mês. Então, aqui também é média, igual, média, abro parênteses. Eu quero calcular a média de quê? De F6 até F11. F6 até F11. Fecho parênteses, dou Enter. A média de vendas, tá certo? De todos os vendedores, dos 6 vendedores, né? Maria, Joaquim, José, João, Filomeno e Bernardina, a média dos 6 vendedores foi R$ 12.130,33. Então, uns foi menor, outras foi maior, a média disso é isso, tá? Agora eu quero saber aqui qual é o vendedor, o primeiro vendedor, ou seja, o vendedor que ficou em primeiro lugar, que conseguiu vender mais. Aí eu vou aplicar outra função, não é a função não é a função máximo. No caso aqui poderia ser até a função máxima. Por que poderia ser a função máxima? Porque ela coincide com a maior de referência K igual a 1. Como eu quero o primeiro vendedor, eu vou colocar as duas formas para vocês verem que não altera. Eu vou calcular aqui primeiro pela função máxima. Como é que é a função máxima? Ó, igual, máxima, ou máximo, abro parênteses. O que a função máximo pede? A estrutura da função máxima é igual a soma e média. Ela quer então que eu calcule o máximo dentre um escopo de valores, dentre um intervalo de valores. Qual é o intervalo de valores que eu estou vendo aqui? É esse intervalo aqui, de F6 a F11. Então eu colocaria aqui F6 a F11, fecho parênteses, dou Enter, eu tenho o máximo. Qual foi o máximo? 14.596. Eu vou aplicar agora a fórmula que é ideal para essa situação, porque eu quero ver o vendedor número 1. Mas depois eu vou querer ver o vendedor número 2 e depois o vendedor número 3. Então o ideal é já aplicar para esses 3 casos, aplicar a função maior. A função maior diz o seguinte, ó, eu vou botar aqui separado, igual, maior, aí abro parênteses, olha a estrutura da função maior, modifica completamente. Na estrutura da função maior, eu tenho uma matriz, eu preciso de uma matriz. O que é essa matriz? É o conjunto de valores que eu quero avaliar. E eu preciso depois de uma posição, de uma ordem. Então, nessa matriz aqui, eu quero a posição 1, o primeiro. Então, o que eu vou botar aqui? A matriz continua sendo intervalo, igualzinho. F6 até F11. Aí eu boto, ó, aqui tá vendo um ponto e vírgula? Ó? O que separa a matriz da variável K é ponto e vírgula. Então eu vou botar o ponto e vírgula e agora eu vou colocar a variável K que indica a posição. A ordem que eu quero. Qual é a ordem desse maior que eu quero? Eu quero a ordem 1, a posição 1, o maior de todos. Então eu coloco 1 aqui e fecho parênteses, dou Enter. Coincidiu, aqui eu vou botar aqui em valor, né? Só para a gente ver, vou botar aqui em valor real, ó. Coincidiu, isso aqui é igual a isso. Por quê? Porque
Esse é o maior de todos, que coincide com o máximo. O maior de todos coincide com o máximo. Agora, quando eu aplico aqui para o vendedor 2, eu já não poderia usar o máximo. Eu tenho que usar agora o maior. Então eu vou a função maior. Então eu coloco igual, maior, abro parênteses, a matriz é a mesma, porque eu quero calcular o mesmo intervalo. Então F6 até F11, ponto e vírgula. Agora eu vou botar 2, porque eu quero o segundo maior. Então eu vou botar 2 aqui. Fecho parênteses, dou Enter. O segundo maior é 14.496. E é realmente, ó, quando eu venho aqui, ó, o primeiro é esse, o segundo é esse. Perfeito. Aí o que é que faz, gente? Olha só como é que é interessante aqui. O terceiro maior, qual é? O que é? Eu vou só mudar a posição, a variável K. A variável K vai ser 3. Vai ser a mesma coisa. Eu posso fazer essa cópia daqui para cá? Ó, vamos ver se eu posso fazer essa cópia. Se eu copiar esse aqui, ó, vai continuar tal. Por quê? Porque aqui não alterou a função K. O escopo é o mesmo, mas aqui eu tenho que só mudar, ó, a posição. A posição agora é a 3. Qual é a terceira maior aqui? É 13.630. Então, o vendedor que vendeu mais, vendeu 14.596, o segundo 14.486 e o terceiro 13.630. Agora eu quero saber o último, ou seja, o menor. Aí eu não uso mais nem a função máximo, nem a função maior. Eu uso a função menor. Poderia usar também a função mínimo, porque aqui, como eu quero o último mesmo, seria a função menor com a função K1, que coincide. O último coincide com o menor coincide com o mínimo, tá? O menor de todos coincide com o mínimo, mas eu poderia também querer o segundo menor ou o terceiro menor. Então eu poderia querer o último. Vou mudar isso aqui, gente, ó. Vou botar isso aqui, mudar de posição aqui. Ó, eu poderia querer aqui, ó, o último e o penúltimo. Aqui eu poderia colocar a função mínimo. Eu poderia colocar igual, mínimo, abro parênteses. Aí a mínimo é simples, porque a mínimo só quer o intervalo. Aí eu colocaria até F11. Fechei, dou mínimo. Que coincidiria aqui, ó, com o menor. Ó, igual, menor, abro parênteses. Olha, o menor tem a mesma estrutura do maior. Tem uma matriz e uma variável K. A matriz é o intervalo, é igualzinho. Matriz é F6 até F11. Ponto e vírgula e a posição. Posição, no caso aqui, é 1, que é o último. Eu quero a posição 1. É o menor de todos. Aí eu dou Enter, 7.000. Ó, coincidiu com isso aqui. Agora eu quero o penúltimo. O penúltimo poderia ser o mínimo? Não, eu não posso usar o mínimo aí. O penúltimo teria que ser com a função menor. Então eu colocaria igual, menor, abro parênteses, a matriz é a mesma, F6 até F11, ponto e vírgula, 2, porque eu quero o segundo menor. Aí eu fecho parênteses e dou Enter. Aqui eu só tenho que colocar no valor de coisa. Então, ó, o segundo menor é esse aqui. 8.589. Quando você vai colocar a fórmula, ele já vai mostrando o que vai fazer, ele vai rachuriando os itens que ele está selecionando. Se eu coloco aqui a média, por exemplo, se eu quero saber a média de vendas de Joaquim, eu coloco aqui de quanto? De B7 até, ó, 2 pontos, não é ponto e vírgula, é 2 pontos. Eu quero saber o intervalo, até E7. Olha aqui, gente, o que acontece? Ele marca aqui o que eu selecionei. Eu quero a média desses valores, exatamente, para saber quanto Joaquim vendeu em média. Aqui, ó, eu calculei a média do total. Aqui eu calculei o máximo, que é igual ao maior número 1.
Aqui eu calculei o maior número 2, aqui eu calculei o maior número 3, aqui eu calculei o último, que é igual ao mínimo, que é também igual ao menor, número 1, e aqui é o penúltimo, que é igual ao menor, número 2. Eu vou para cá, aqui eu estou querendo calcular 5% de bônus sobre a média que eles conseguiram. A média do quê? A média semanal. E aqui 5% de bônus sobre o que eles conseguiram com as vendas mensal. Aqui eu quero calcular o valor do bônus que ele vai receber pelas vendas, pela média semanal, e aqui o valor do bônus que ele vai receber pela média mensal. É o bônus mensal. A observação primeira diz assim: caso o vendedor tenha atingido a meta semanal, qual é a meta semanal, pessoal? A meta semanal é 2.000, a semanal. E caso ele tenha atingido a meta semanal, ele vai ganhar 5% de bônus. Evidentemente, se ele não atingiu, ele não irá ganhar. Ele só vai ganhar se atingir a meta. Então eu vou aplicar aqui a função se, porque existe uma condição para que ele receba o bônus, para que esse bônus seja calculado para ele, tá? Então eu vou aplicar a função se. Preste atenção então como é que ela se aplica. Eu vou botar aqui sinal de igual, se, aí abro parênteses. Preste atenção, gente, nessa estrutura da função se. O que ele diz aqui, ó? A função se exige que se faça um teste lógico e depois você aplique um valor para si verdadeiro e outro para si falso. Se esse teste lógico for verdadeiro, você vai dar uma resposta, vai ter uma resposta. Se for falso, vai ter outra resposta. Então tem um teste lógico a ser feito. A estrutura, olha aqui o que acontece. Quando eu vejo aqui, ele pede, ó, teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Olha aqui o que diz o teste lógico. O que é o teste lógico? Teste lógico diz assim: é qualquer valor ou expressão que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Qualquer valor ou expressão que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. O que eu quero saber, pessoal? Eu quero saber se ele atingiu a meta. Qual foi a média de vendas dele? De Maria, a média de vendas semanal foi o quê? 1977. Eu vou pegar esse valor? Não. Eu vou pegar a referência, certo? Qual é a referência? G o quê? 6. G6. Então, se o teste lógico é esse aqui, ó. Se G6 for maior ou igual, aí eu tenho que botar o sinal de maior ou igual, né? For maior ou igual a quê? A meta. Qual é a meta? Não posso botar o valor, tem que botar a referência. É D3, se for igual a D3, então, aí o que o teste lógico diz, gente? Ó, assim que você aplicou o teste lógico, o que vem depois? Vem o valor se verdadeiro. Esse ponto e vírgula aí significa então. Se o teste lógico for verdadeiro, então, o que vai acontecer? O valor se verdadeiro. Você vai calcular o bônus. O bônus é o quê? 5% da média que ele fez. A média que ele fez foi o quê? G6. A média não foi o valor que está em G6? Ó, G6 vezes, que eu vou calcular, 5%. 5% vezes 5%. Se por acaso o teste lógico for verdadeiro, aí ele calcula o bônus. Agora, o que vem depois do valor se verdadeiro? Vem o valor se falso. O que separa um do outro? Ponto e vírgula. Se não, o ponto e vírgula, o segundo ponto e vírgula significa se não. Tá? Então, se não, ele vai receber o que? 0. Não vai ganhar bônus nenhum. Ele não vai receber bônus nenhum. Então, a função se, ela permite que eu veja, que eu avalie
se um teste lógico, se um determinado valor ou equação é verdadeiro ou falso para o que eu estou querendo pesquisar. Se for verdadeiro, ele me retorna um valor. Se for falso, ele me retorna outro. Olha aqui, ó, vou apertar F12 aqui para a gente ver o que está escrito. Se G6 é maior ou igual a D3, olha aqui, ó, tá tudo marcadinho, tá vendo? Ó? G6, D3, tá tudo marcado, porque é o que aparece na função aqui. Então, eu vou calcular G6 vezes 5%. Se não, ele vai receber zero. Olha aqui o que acontece, gente. Esse primeiro, o teste lógico deu verdadeiro ou falso? Falso, porque ele não recebeu, ele não calculou o bônus. Por que ele não calculou o bônus? Porque ele não alcançou a meta. Eu vou fazer agora o de baixo. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção antes de vocês fazerem. Igual se, vou abrir o parênteses, o teste lógico, G7, desculpa, porque agora eu estou na linha de baixo. G7, esse valor aqui é maior ou igual a D3, porque agora sim, ó, agora que você vai entender o que é referência relativa, o que é referência absoluta. Nesse caso aí, gente, a referência, a meta é uma referência absoluta, não pode variar, porque ela está numa célula e essa célula tem um valor único. Eu vou sempre me reportar ao mesmo endereço. Então, esse endereço é uma referência absoluta. Ele não pode se variar. Então, eu estou colocando aqui D3. Se isso for verdade, então, o que vai acontecer? Eu vou calcular o bônus dele. G7 vezes 5%. Se não, vai ficar com zero. Vou fechar agora. Aqui ele calculou. Eu vou botar aqui no formato de moeda. Botar todos aqui no formato de moeda brasileira. Então, no primeiro não houve ganho nenhum, não houve bônus nenhum. Já no segundo houve um bônus, ele já ganhou um bônus. Quando vocês fizeram o cálculo, ele automaticamente replicou nas células de baixo. Mas aí replicou com erro. Eu vou dizer por que ele replicou com erro. Porque ele relativizou todos os valores. E existe um valor aí que ele não é relativo, ele é absoluto. Que é o valor D. D3 é absoluto. Então, como é que você, olha, ele replicou embaixo errado, porque, olha, aqui, ó, tá vendo que o D3 aqui, ele tá, se você simplesmente copiar essa função do jeito que tá aqui para baixo, ó, vai dar erro. Por que dá erro? Porque aqui vai ser G4, D4, aqui vai ser D5, aqui vai ser D6, aqui vai ser D7. Então, eu tenho que fixar a variável D3 para que ela não varie, para que ela fique absoluta, para que ela seja absoluta. Como é que eu faço isso, gente? Eu venho aqui na fórmula, na primeira fórmula, se eu quero copiar essa fórmula para as de baixo, eu não quero simplesmente repetir a fórmula, porque senão eu tenho que repetir uma a uma. Para eu não precisar repetir uma a uma, eu venho aqui na fórmula e eu vou fixar essa variável. Como é que eu fixo? Eu boto o mouse, o cursor, piscando no meio entre a letra da coluna e o número da linha, entre a letra e o número, e aperto F4. Automaticamente aparece dois cifrões, um antes da letra e outro antes do número. Esse cifrão está tornando aquela célula absoluta. Aquela é uma referência absoluta, por isso ela não vai mudar nas células, na cópia que você fizer dessa função. Tanto faz eu apertar F4 aqui no meio, como também eu escrever cifrão antes e cifrão depois. Cifrão antes da letra e cifrão antes do número. Porque aí eu estou fixando a coluna e estou fixando a linha. Nesse caso, gente, eu vou poder dar Enter aqui, continua o mesmo valor lá em cima. Mas agora eu posso copiar para as de baixo. Quando eu copio aqui, está tudo certo. Porque, ó,
porque agora continua D3, vai variar o G, ó, G9, G10, mas o D continua sendo 3. Vou fazer o mensal agora. É a mesma coisa do semanal, só que aí eu vou mudar a referência da célula, né, que eu vou calcular. Então veja, no mensal, eu quero saber se ela atingiu ou não a meta mensal. Se ela atingiu, ela vai fazer o cálculo do bônus mensal. Então vou lá, igual se, abro parêntese, qual é o valor mensal de Maria? 7.908, que é F6. Então F6, se F6 for maior ou igual à meta mensal, que é o que? B3. Então ele vai fazer o quê? Ele vai calcular o valor do bônus. Então é F6 vezes 5%. Se não, ele não calcula nada, ele dá 0 de bônus para o cara. Agora veja bem, gente, eu já vou alterar aqui para que ele fique, ó, vou apertar F2 aqui, ó, para aparecer, e aqui eu já vou alterar para que ele fique absoluto, fica uma referência absoluta. O B3 aqui não pode mudar, eu não posso deixar variar aqui o B3, porque é uma referência que é fixa, Então eu coloco, eu aperto aqui F4, ou então eu boto cifrão antes e cifrão depois da letra, do B. Vou dar Enter aqui, continuou o mesmo valor, aqui eu vou botar também na função de português, ó, Brasil, cor, e aqui agora eu posso copiar essa função para baixo. Antes eu não podia copiar, mas agora eu posso, porque eu já fixei. Então aqui, ó, B tá fixo, tá? Embora eu varie os outros, mas o B ficou fixo. O salário líquido vai ser igual a quê? O que é que eu digo aqui, gente? Ó, olha aqui a observação 3. O salário base dos vendedores é R$ 1.200. E a observação 4 é o seguinte, o salário líquido é igual ao salário base, mais 5% de bônus semanal e 5% de bônus mensal. Então, como é que vai ficar o salário? Igual, vou fazer um cálculo aqui, eu coloco o sinal de igual. Igual ao quê? O salário base é quanto? Qual a referência aqui do salário base? C24. Então, eu coloco C24 mais H6 mais I6. Então, vai ser essa célula, ó, que ficou marcada aqui, ó, ficou rachureado. Mais essa e mais essa. Vou dar Enter aqui. Agora tem um detalhe, pessoal. Isso aqui é uma referência absoluta ou relativa? Esse C24? Absoluta, não pode mudar. Os outros pode, o H e o I pode, vai variar. Porque quando eu descer na linha, ele vai descer também. Mas esse aqui não. Então eu já venho aqui e coloco aqui, ó, aperto aqui F4 para... Pronto, aí você bota 23. No caso aqui é porque eu desci a outra. Ok, pessoal? Pronto, agora eu dou Enter. Agora eu vou copiar aqui para baixo, ó. O segundo já ganhou. O segundo já ganhou bônus, tanto semanal quanto mensal. Eu quero saber qual é o nome do vendedor que alcançou esse valor aqui. 14.596. Foi o vendedor número 1. Tá? Eu quero saber o nome para poder eu dar o prêmio para o cara. Né? Eu sou o patrão, vou dar um prêmio para ele. Então eu vou aplicar a função se aqui também. Só que vai ser uma... Como eu tenho várias possibilidades de nome, eu vou aplicar uma função se dentro da outra. Olha como é que vai ficar. Igual se... Se o quê? Se esse valor aqui, que é o quê? B16. Se B16... desculpa, tem que botar aqui o parênteses. Se B16 for igual a quê? For igual a essa primeira opção aqui, ou seja, F6, então, aí ó, então, eu vou retornar o quê? A6, Maria. Se isso aqui for igual a isso aqui, então me retorne Maria.
me retorne A6. Se não, se de novo, que eu vou continuar testando. Se de novo, isso aqui que é B16 for igual a quê? A essa opção aqui, F7, então me retorne o quê? A7. Se não, vou testar de novo, se B16, tá certo? Cadê? Tem um parênteses. Se B16 for igual ao quê? A essa aqui, qual é essa aqui? F8. A F8, então me retorne o quê? A8. Se não, abro parênteses de novo, desculpa, se B16 for igual a F9, então me retorne A9. Se não, o quê? Abro parênteses, B16 for igual a F10, então me retorne A10. Agora, gente, esgotou as possibilidades. Pense bem. Eu estou calculando, se isso aqui for igual a isso, me retorne isso. Se isso for igual a isso, me retorne isso. Se isso for igual a isso, me retorne isso. Agora, se isso for igual a isso, me retorne isso. Se não for igual a isso, só pode ser isso. É a última opção. Então, eu não preciso fazer o teste final. Basta eu colocar, se não, me retorne A11. Porque só sobrou A11. É a única opção que tem. Agora eu fecho quantas vezes o parênteses? Quantos se eu tenho? Eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 5 parênteses. Então eu vou fechar 5, fazer, tanto que as cores, presta atenção, pessoal, as cores vão coincidir do interno para o externo, 1, 2, 3, 4, 5, o 5 é preto, igualzinho o primeiro. Aí pronto, fechei os parênteses, dou Enter. Eu posso copiar essa função para baixo? Não posso. Por quê? Porque existem referências que são absolutas. A única referência que é relativa aqui é o B. O B vai variar B16, B17, B18, B19, B20. Mas as outras são fixas. As outras terão que ser sempre F6 igual a A6, F7 igual a A7, F8 igual a A8. Então eu só não vou fixar o B16. O restante tudo vai ser, eu tenho que botar como referência fixa. Aí eu boto aqui no meio F4, A6, F4, F7, F4, A7, F4, F8, F4, A8, F4, F9, F4, A9, F4, F10, F10, F4, A10, F4 e A11, F4. Aí sim, dou Enter. Agora eu posso simplesmente copiar aqui para baixo.